Dentro de muitos equipamentos elétricos que a gente vê por aí, existe um perigo que a gente não enxerga, mas que tem a força de um raio. É o chamado arco interno. Uma liberação de energia super violenta que normalmente está contida até o dia que não está mais. Hoje a gente vai entender o que é isso e como a engenharia nos protege desse fenômeno. Para ter uma ideia da escala do que a gente está falando, imagina só essa cena. O que aconteceria se toda a energia de um raio ficasse presa dentro de uma caixa de metal fechada? Essa pergunta já dá uma boa noção da potência absurda que a gente vai analisar aqui. Vamos mergulhar nesse assunto. Então, o que é exatamente esse tal de raio na caixa? Bom, definir o arco interno é o primeiro passo para a gente entender o poder destrutivo dele e, claro, a engenharia genial por trás dos sistemas que conseguem conter essa força toda. Olha, de um jeito bem simples, um arco interno é uma falha elétrica que se transforma numa explosão. É uma descarga instantânea e gigantesca de energia dentro de um espaço fechado, sabe? Isso cria uma onda de calor e uma pressão absurdas. Pensa num curto-circuito, só que numa escala, bem, catastrófica. O ponto principal aqui é que mesmo que todos os procedimentos sejam seguidos à risca, o risco nunca é zero. Uma sobretensão na rede, um erro de instalação, um equipamento muito antigo ou até uma falha humana, qualquer uma dessas coisas pode dar início ao desastre. É exatamente por isso que o projeto de segurança desses equipamentos é tão, mas tão fundamental. Agora vamos para a parte mais dramática, os efeitos violentos que acontecem numa fração de segundo. E quando a gente fala de arco interno, velocidade é tudo. A velocidade com que tudo acontece é impressionante. Em só 30 milissegundos, a pressão dentro do equipamento mais do que dobra. Nenhum disjuntor, nenhum sistema de proteção convencional consegue reagir a tempo. O próprio equipamento precisa por si só ser forte o suficiente para aguentar esse primeiro tranco. E a energia que é liberada é uma coisa colossal. Um arco de 20.000 amperes durando só meio segundo libera até 8 megajoules. Para você ter uma ideia, isso é energia suficiente para derreter mais de 1 quilo de aço assim instantaneamente. O metal que está lá dentro do equipamento simplesmente vaporiza. Então, o ponto crucial é o seguinte: os perigos são muitos e acontecem todos ao mesmo tempo. A gente tem a onda de pressão, que pode destruir estruturas, tem a liberação de gases superaquecidos, o próprio gabinete do equipamento pode ser perfurado e aí pedaços dele são arremessados como se fossem estilhaços. A devastação é completa. Bom, então como é que a engenharia protege a gente de uma coisa tão violenta? A melhor analogia que existe é a segurança de um carro. Existem duas camadas de proteção. Primeiro, os sistemas passivos, que são como o chassi e o cinto de segurança do carro, sabe? Eles estão sempre ali funcionando. E depois vem os sistemas ativos, que são como o airbag. Eles só entram em ação quando o acidente acontece. Vamos começar pela primeira linha de defesa, os sistemas passivos. Eles são a espinha dorsal da segurança. Eles não precisam decidir o que fazer. A simples existência deles já é a proteção. Tudo começa com a caixa de metal, o invólucro. Ele é projetado para ser incrivelmente robusto, para ser capaz de conter aquela onda de pressão inicial, aqueles 2 bar em 30 milissegundos, sem se romper. Essa é a primeira e talvez a mais importante barreira de todas. Mas, claro, toda essa pressão e esses gases superaquecidos precisam ir para algum lugar, né? E é aí que entram os dutos de expansão e os respiros. Eles funcionam como uma válvula de escape controlada, direcionando toda a força da explosão para áreas seguras, bem longe de onde tem gente. E aqui a engenharia é realmente genial, porque não basta só liberar os gases, é preciso esfriar eles. Esses sistemas forçam os gases quentes a passarem por verdadeiros labirintos de metal que absorvem o calor. Isso reduz a temperatura drasticamente e previne queimaduras ou até incêndios do lado de fora do equipamento. Ok? Essa foi a primeira camada. Agora vamos para a segunda, os sistemas ativos. Pensa neles como uma equipe de resposta a emergências. A missão deles é uma só: cortar a energia que alimenta o arco o mais rápido possível para limitar a destruição. Esse processo é uma verdadeira corrida contra o tempo. Primeiro, os sensores super rápidos detectam um flash de luz ou aumento repentino da pressão. Em microsegundos, eles mandam um sinal para um disjuntor que desarma e corta a energia na hora. O objetivo é apagar o arco o mais rápido possível para minimizar a quantidade de energia liberada. E para que essa resposta seja quase instantânea, uma série de tecnologias bem avançadas entra em jogo.
A gente está falando de relés de proteção inteligentes que tomam decisões em milissegundos, chaves de aterramento ultra rápidas que desviam a corrente e sensores ópticos que, literalmente, veem o flash do arco. É todo um sistema trabalhando em conjunto. Certo, mas qual é o resultado final de toda essa engenharia complexa? A resposta é bem simples: segurança certificada. E isso não é só teoria, não. É ciência aplicada, testada e comprovada, projetada para proteger vidas. A segurança contra arcos internos é um assunto tão sério que existe uma norma internacional só para isso, a IEC 62271-200. Essa norma define os testes super rigorosos pelos quais os equipamentos precisam passar para provar que são seguros de verdade. E quando o equipamento passa nesses testes, ele recebe o que a gente chama de classificação de arco interno, ou IAAC. Essa classificação, como a gente vê na tabela, nos diz 3 coisas que são cruciais. Primeiro, a acessibilidade. De quais lados do equipamento é seguro para uma pessoa estar perto. Segundo, a corrente. Qual o tamanho da corrente de falta que ele consegue suportar. E terceiro, a duração. Por quanto tempo ele consegue conter o arco com segurança. É um verdadeiro selo de garantia. No final das contas, tudo se resume a esta frase. Toda essa engenharia, tanto a passiva quanto a ativa, tem um único objetivo: criar um equipamento que seja comprovadamente seguro. A proteção não é uma suposição, é uma garantia, validada por testes e mais testes. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A engenharia por trás da segurança de um arco interno é um sistema invisível que protege vidas todos os dias. O que faz a gente pensar que outros sistemas geniais e invisíveis estão aí, ao nosso redor, nesse exato momento, garantindo silenciosamente que o nosso mundo continue a funcionar.